Bem-vindo a mais um vídeo ao canal. O nosso objetivo de hoje está centralizado em física. Vamos resolver uma questão bem simples sobre física básica, uma questão que nos pedem para determinar o ângulo de um corpo, né, que se desloca ao longo de uma superfície horizontal. Temos o seguinte problema então. Um bloco que se desloca sobre uma superfície horizontal de atrito desprezável e que se desloca a 18 metros sob a ação de uma força F de intensidade igual a 8 newton, experimenta uma variação de energia mecânica de 0,125 kJ, ok? E nos pedem então para determinar, aqui nos pedem determinar o valor do ângulo definido pela força F e pela direção do deslocamento, ok? Como toda questão de física, nós devemos começar por interpretar o problema, né? No caso, a gente vai começar então por esquematizar o nosso problema e depois vamos ter que fazer cálculos para poder determinar o ângulo então do nosso problema. Temos aqui uma régua, vamos esquematizar o nosso problema para facilitar a compreensão. Então temos uma superfície horizontal, vamos ter o nosso corpo que se desloca ao longo da mesma superfície, nosso corpo que vai representar então, vai ser representado por uma massa de, ok? Portanto, temos aqui o nosso corpo que se desloca ao longo de uma superfície horizontal, já desenhado, né? Esta é a nossa superfície sólida, horizontal. E, por exemplo, vamos aqui esquematizar o nosso deslocamento, né? Vamos então nomear por S, ok? Nosso deslocamento. Então, o problema diz-nos que existe uma força de intensidade igual a 8 newtons e normalmente ela faz um ângulo, ok? É porque a força não tem uma direção cujo ângulo é 0 graus, então ela faz um ângulo. Vamos aqui representar, por exemplo, a nossa força, ok? A força, por exemplo, fará um ângulo. Este ângulo a gente não conhece, mas temos aqui a nossa força de intensidade 8 newton e o ângulo, por exemplo, vamos aqui representar por θ, ok? Portanto, este é o esquema do nosso problema, né? É o esquema do nosso problema. Então, que o problema mais ou menos nos oferece para facilitar a resolução? Observa só, vamos tirar os dados. Temos aqui dados. Vamos então representar, temos aqui a energia, no caso, a energia mecânica, né? Energia mecânica que é igual a 0,125 kJ, que equivale a 125 Joule. Temos então o nosso deslocamento S, que é igual a 18,0 metros. E temos mais o que? Temos a intensidade da força, que é igual a 8 newtons, e pedem-nos para determinar o valor do ângulo, valor deste ângulo, então, que é formado pela força. O que é que nós devemos fazer? Para encontrar inicialmente o ângulo, nós devemos aplicar um referencial ao ponto de aplicação da mesma força. Vamos então aplicar um referencial aqui, um referencial x, y, e vamos determinar as componentes da nossa força, porque o objetivo é de determinar
o ângulo formado, então, aqui determinar o valor do ângulo definido pela força e pela direção do deslocamento. Então, é a força no eixo X, né? É a força no eixo X com quem a gente deve trabalhar. Então, vamos ter força no eixo Y, teremos aqui a força no eixo X, significa dizer que F é igual a F em Y mais F em X, ok? Então, nós precisamos mais ou menos conhecer quem é F em X. F em X, se aplicarmos algumas regras, observamos aqui que temos um triângulo retângulo, cujo este ângulo é 90 graus, então podemos aqui dizer, se quisermos determinar algumas identidades, né? Vamos ter para cosseno de θ igual a cateto adjacente, que é f de x, sobre f. Então, precisamos determinar quem é f de x. F de x será igual a f vezes cosseno do ângulo. Ok, pessoal? Até aqui prontos. Então, já conseguimos determinar quem é f de x. E agora, só para deixar aqui bem claro que o aumento da energia mecânica do bloco, que tem aqui igual a 125 Joule, é igual ao trabalho realizado pela força F, ok? Durante o deslocamento de 18 segundos, ou seja, durante o deslocamento de 18 metros, segundo a unidade de tempo. Então, para fazermos, por exemplo, a resolução, será muito simples, é só dizer que o trabalho será igual a f de x vezes o deslocamento. F de x é igual a f vezes cosseno do ângulo. Então, teremos trabalho será igual a f vezes cosseno do ângulo vezes o deslocamento. A gente precisa determinar, então, o valor do ângulo. Logo, vamos isolar o cosseno. Cosseno de θ será igual ao trabalho que divide a força vezes o deslocamento, ok? Portanto, significa dizer que o ângulo θ será igual a arc cosseno de trabalho dividindo pela força vezes o deslocamento. O que nos resta é simplesmente fazer a nossa aplicação numérica para poder determinar então o valor do ângulo. Vamos ter 125 Joule, 125 dividindo então por 8 newtons vezes o deslocamento, que será igual a 18. Vamos fazer a nossa aplicação numérica para poder encontrar a solução do nosso problema. Vamos aqui utilizar uma calculadora, né? No caso, vamos aqui fazer shift arc cosseno de, vamos utilizar aqui uma fração só para facilitar, vamos suprimir. Ok, pessoal, vamos então inserir os dados. Vamos ter 125 dividindo por 8 vezes 18. Vamos aqui fechar. Vamos ter igual a 29,77 graus, ok? Então, quer dizer que o ângulo θ é igual a 20, aproximadamente. Pronto, o resultado é 29,77 graus, né? Então vamos dizer que θ é aproximadamente 30 graus, ok? Então esta é a solução para o nosso problema. Então o resultado do ângulo que a gente procurava é 30 graus aproximadamente, ok? Deixa um like se gostou do vídeo, partilhe o vídeo com amigos e deixa uma sugestão para um tema que a gente poderá então abordar na próxima ocasião. Tamo juntos.